Bom dia, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã de segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Já temos aí na sala conosco o Wendel Pinheiro, historiador, membro do Diretório Nacional do PDT. Bom dia, Wendel, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, meu irmão Rômulo Maia, minha galera querida expressionauta. É um grande prazer estar novamente adentrando no Duplo Expresso para a gente comentar a conjuntura política nacional. E eu gostaria de entrar dando um carrinho na área, justamente para a gente analisar em face da guerra híbrida sobre a questão relacionada à participação das torcidas organizadas, porque parece que tem um conflito entre velha geração, nova geração. Isso. Inclusive teve até reportagem do El País, reportagem em outras, e até, por incrível que pareça, conflitos entre a geração de organizadas que defendem o enfrentamento ao Bolsonaro, como, por exemplo, a TJF. Você tem a geração velha com o Capitão Léo e uma geração nova que fala, não, temos que saber. Aí o meu fenômeno no Cruzeiro, o mesmo fenômeno no São Paulo e assim sucessivamente. Mas aí, então, você vai ter que fazer um disclaimer, né, que é transparência total, porque eu tenho a impressão que você é rubro-negro que nem eu. Tô certo, Wendel Pinheiro? Com certeza. Então a gente vai tentar dar um desconto nesse viés, né, passional na nossa análise. Wendel Pinheiro, primeiro eu queria perguntar o seguinte: você na semana passada não teve aqui na segunda-feira, né? A gente não teve o programa, porque o programa do domingo anterior, não ontem, o anterior, se estendeu num debate sensacional. Estou falando da segunda parte especificamente, mas a primeira parte também foi sensacional, mas estou falando da segunda, em que o professor Luiz Moreira convidou você e também o Nildo Rix para debater, né, a oposição de uma forma geral, o posicionamento, a questão dessa disputa, que eu considero, é minha qualificação, rebaixada, Fla-Flu, para falar de futebol, um Fla-Flu rebaixado entre PT e o entorno do Ciro Gomes, não sei se a gente pode estender isso de uma forma geral ao PDT, pela posição de MDB da nova ditadura preferencial, sendo que não é exclusivo, pode ter vários, até fica mais bonito dizer que tem vários MDBs dessa vez. E eu queria te perguntar qual foi a repercussão interna disso. Você é alguém que vem sofrendo alguma hostilidade quando você adota um posicionamento crítico com relação a linhas do cirismo que contraditam a posicionamentos históricos do trabalhismo? Eu queria saber qual foi a repercussão interna, se isso animou a boa polêmica no interior do trabalhismo, notadamente do PDT. Provocou, na verdade, Rômulo, mais uma reflexão interna. Inclusive, o debate foi bastante salutar, porque até no portal Disparada, que, querendo ou não, é o órgão pensador do cirismo, você começou a ter ampla repercussão, inclusive reverberando nas redes. Você tem já um grupo, pasmo, dentro do cirismo, você já tem uma clivagem entre aqueles que querem fazer realmente uma análise e aqueles que são totalmente refratários, que é onde que eu tenho bastante resistências, né? E é onde eu sofro bastante. Mas de uma nova geração que tem a percepção do significado do partido, os desafios do partido e as críticas referentes a todo esse processo feito pela discussão, isso foi muito bem-vindo, né? E principalmente os quadros trabalhistas raízes, né, os trabalhistas históricos que compreenderam que aquelas críticas, na verdade, foram no sentido de aperfeiçoar o debate dentro da conjuntura que se apresenta. Então, na verdade, o que a gente tem, para mim, a novidade muito boa é a nova geração de ciristas que, longe daquela opinião refratária de alguns dos nossos negacionistas, tem uma nova geração que realmente quer se predispor a entender sobre o trabalhismo, quer entender sobre o papel do trabalhismo na atual conjuntura e faz esse paralelo entre as críticas e a própria história do trabalhismo dentro dessa percepção. E entendem que o Ciro, embora sendo um grande intérprete do trabalhismo, ele faz parte de um partido que tem uma tradição histórica. Então foi mais ou menos dentro dessa abordagem, ainda mais diante dos 16 anos sem Brizola. Isso aí é muito oportuno, esse debate, até para a gente engendrar quais são os desafios da legenda trabalhista a partir desse processo de conjuntura política nacional. Certo. Inclusive, eu acredito, né, que, não sei se no todo, mas pelo menos em parte, as discussões daquele programa tenham chegado ao próprio Ciro Gomes, porque ele foi às redes sociais, a gente falava ainda há pouco com os nossos comentaristas sobre mudar de opinião, mudar de posicionamento, ele foi ao Twitter na semana passada, pela primeira vez, ao que me consta, divulgar o canal dele no Telegram, que tinha sido a reprovação com que eu tinha aberto as discussões daquele dia, falando, olha, se alguém quer desafiar o imperialismo, como é que ela coloca todos os ovos no cesto do imperialismo, coloca toda a sua estratégia de comunicação no YouTube e no Facebook, que estão, de fato e de direito, subordinados à inteligência americana, à NSA,
no marco do Patriot Act original lá dos Estados Unidos, né? E aí ele foi ao Twitter, mas mesmo assim você vê como não é prioritário. Até agora, deixa eu até conferir se não foi o caso, até agora o canal do Ciro Gomes ainda tem menos. O canal do Ciro Gomes no Telegram... Sabe qual é a conclusão que eu tiro dentro desse processo? Ciro, pelo pouco que eu conheço, o Ciro ele se predispõe a ouvir. Pelo menos o que eu sei do Ciro é que ele se predispõe a ouvir todos os setores, dentro e fora do partido. O problema é a entorragem que, muitas vezes, o cerca, muitas vezes, embarreira dele a avançar determinadas situações. Mais realista que o rei, mais papista que o papa, né? É verdade. Pois é. Inclusive, olha que tema interessante, né? Eu estava discutindo nessa manhã com o Piero Leiner, que ontem, vou mostrar até aqui na tela, ontem, falando aí de Telegram, vou aproveitar e fazer essa observação. Ontem, o fundador do Telegram, o bilionário russo, gênio, prodígio da criptografia, e o cara até boa pinta, cara, e sarado. Eu falei, pô, esse cara, meu Deus do céu, o cara ganhou na loteria, o cara é um gênio da natureza, o cara é um gênio, boa pinta, sarado, multibilionário, né? Usou bem seus atributos, ficou multibilionário, fundando primeiramente o VK, depois o Telegram, só vive em festas com modelos e tal. É o Pavel Durov, né? E aí ele tem um canal... É a versão alternativa do Zuckerberg, né? Pois é, aí você vê que como os russos costumam superar, né? Porque ninguém pode dizer, olha, podem gostar muito do Facebook, que foi o que ele inventou e os que ele comprou, o Instagram e o WhatsApp, mas dizer que ele é gato e sarado, eu acho que ninguém chegaria a esse delírio. Mas olha o que acontece. Então, o Pavel Durov, a versão russa, muito melhorada do Mark Zuckerberg, ele foi no canal dele no Telegram, que tem 350 mil seguidores, está aí na tela, falar o seguinte, olha que interessante, Wendel Pinheiro. O Telegram, embora tenha origem na Rússia, o seu quadro técnico teve que sair da Rússia por perseguições. O Pavel Durov, como faz parte da marca dele, que a privacidade é preservada no Telegram e que eles não dão, em hipótese nenhuma, as chaves criptográficas a nenhum governo, alguns regimes que querem ter controle do indivíduo, seja por causas ruins, seja por causas boas, entre aspas, né, porque você precisa ter alguma coesão para enfrentar o imperialismo, eles preferem sair do país para não perder o diferencial deles, que é essa questão de você usar sentindo-se seguro. Então você veja, o país de origem deles, que é a Rússia, proibiu o Telegram e bloqueou o aplicativo em abril de 2018, porque ele não dava, preferiu sair, era um dos principais mercados do Telegram, era a Rússia, obviamente, já que surgiu lá, ele preferiu sair do país, ou num primeiro momento, ter a atividade do aplicativo lá bloqueada, restrita, dar a chave criptográfica para o Vladimir Putin. E ele vive em exílio, né? Ele já foi morar, acho que, em Londres, e depois, a última vez que eu vi, ele estava em Dubai e tal, e cada vez que o país em que ele está faz algum constrangimento ele vai para outro, vai para outro, vai para outro, não sei se ele vai terminar na Lua. Mas olha que interessante que ele fala, né, a dificuldade do controle. Ele diz que a Rússia, que tem, né, aí pessoas muito capacitadas na sua inteligência, certamente anos-luz do Brasil, né, o controle das redes e tal, eles tentaram bloquear o Telegram, e aí uma série de ativistas dessa questão aí do movimento pela privacidade, software livre, etc. e tal, se mobilizaram russos e criaram aí acessos por servidores proxy e tal, e os russos, a despeito da sua capacitação, né, estado da arte em comunicação, TI e tal, não conseguiram bloquear o Telegram. Então, não conseguiram, o pessoal continuou usando, diz que são 30 milhões de usuários na Rússia. Você imagina, os caras tentaram bloquear, né? E o pessoal articulou e continuou funcionando. Ele falou, no início ficou complicado, um pouco lento, mas depois ficou supimpa, igual o restante do mundo e tal. E os 30 milhões de russos continuaram usando o Telegram, inclusive aumentou o número de usuários, porque ele reforça a marca. O pessoal falou, olha, eu quero falar com a minha namorada, meu namorado, mandar uma foto íntima, eu não quero que o Vladimir Putin receba uma cópia. Então eu vou usar o Telegram. Não vou usar o quê? Não vou usar o WhatsApp. O WhatsApp continua na Rússia sem problema nenhum. Gente, o WhatsApp, o código é aberto, os caras dão, assim, não é aberto, os caras dão para os governos. Aí você vê a diferença concretíssima nesse exemplo que a gente está tratando. Então, ao contrário disso, aumentou o uso. E aí o que aconteceu? Agora os russos foram realistas e falaram, bom, não tem jeito, né? Vamos liberar, que até em alguma medida a gente volta a ter interlocução com a empresa, porque o pessoal bloquear não funcionou. Então voltaram a liberar. Aí olha como o bicho é danado.
o Pavel Durov falou, olha, gente, então agora que a gente voltou a poder usar os servidores normais na Rússia para disseminar, mas com a garantia de que é preservada a sua privacidade, vamos pegar toda essa estrutura que a gente criou aí, rogue, né, clandestina, de desafio, anárquica com relação ao controle, e vamos usar para o Irã e a China. Vamos lá, que o pessoal lá, os Great Firewall da China, né, a grande muralha de fogo, e durante, então vamos pegar esses servidores proxy que estavam direcionados à Rússia e vamos botar na China, que você vê que a questão, a orientação do Pavel Durov não é exatamente um alinhamento geoestratégico com esses países que desafiam o imperialismo. A questão dele é realmente de garantia de privacidade de comunicação do indivíduo com relação a qualquer Estado, né? Essa é a marca dele, é isso que faz o Telegram crescer. E aí, por isso que eu preciso rememorar isso aqui, quando eu vi essa nota ontem, tirar aqui da tela e botar a gente centralizado de novo, Wendel, porque aquela campanha de desmoralização do Telegram, né, que teve como epicentro o Brasil, aquela história do Vaza Jato, do Glenn Green, de uma narrativa toda pronta, Wendel, estava tudo pronto. Quem melou fomos nós aqui no Duplo Expresso. Então você vê um pronunciamento do Hamilton Mourão no dia seguinte ao início do Vaza Jato, falando que o Brasil estava no epicentro da guerra cibernética e sofria um ataque da Rússia, o vice-presidente da República, um general de 4 estrelas, num pronunciamento público, não foi conversa vazada, falando, olha, é isso aí, né, então estão grampeando a autoridade, violando sigilo, estamos no centro da guerra cibernética e tal, os russos são os hooligans da política internacional com guerra híbrida. Hamilton Mourão. Aí o ex-candidato do seu partido à presidência, Ciro Gomes, vai e ecoa isso várias vezes em pronunciamentos públicos, falando, inteligência russa e tal, não sei o quê. O Sérgio Moro, você vê, o espectro total. Sérgio Moro vai dar uma entrevista de capa para o Globo falando isso, a Rússia tal, invadiu, o Telegram é inseguro, e tentando criar essa narrativa de que o Telegram, né, era inseguro, queimando o filme. Por que o pessoal tem? Porque, como eu falei, o WhatsApp é aberto, o WhatsApp está submetido aos gringos, e os gringos têm a parceria estratégica com o pessoal que constituiu o proto-deep state brasileiro, notadamente o voyeur, o general Heleno. E aí você vê isso, um canal, o do Pavel Durov, com 350 mil pessoas, onde o céu é o limite, pode botar aí 1 milhão, 5 milhões de grupos, que eu saiba, tem uma alimentação de 200 mil, mas você imagina a capacidade de, né, infinitamente de grupos. E aí você vê esse pessoal que parece estar perdendo a sua validade. Isso tem a ver com o título do programa de hoje, né? Os bolsonaristas mais raiz, aí, o pessoal radical, terça livre, né, e tal, os influenciadores do bolsonarismo, eles todos começaram um movimento de dizer, gente, bora ter o nosso backup, bora lá para o Telegram, porque eles sabem, né, e há contradição, há tensão dentro do consenso do poder, eles sabem que eles tiveram uma utilidade para esses generais chegarem ao poder, mas que a saída deles está contratada, a gente não sabe quando, mas está contratada desde o início. Então, bom, para manter a nossa alavancagem política, a gente tem que temos que estar numa plataforma blindada dos generais. Então, eu queria concluir essa intervenção, ouvir sua opinião, Wendel, sobre essa questão daí. Você vê a não priorização, até aqui, pelo menos, do Ciro Gomes. O PT, eu acho que nem tem canal no Telegram, salvo engano. Ninguém aí nos comentários falou que tivesse. Vou procurar aqui enquanto a gente conversa. Mas para você ver que realmente o Telegram se mostra importantíssimo e não é à toa que ele é o primeiro link na descrição do programa para você ir para o nosso canal no Telegram, porque no limite, quando a coisa apertar, e tudo leva a crer que vai apertar, vamos lembrar do projeto de lei do Vitor Hugo da semana passada, só sobrarão VK russo e o Telegram, que é aí aparentemente apátrida, anárquico contra qualquer autoridade. Wendel Pinheiro. Na verdade é o seguinte, porque no sentido de militância das redes, de ativismo virtual das redes, a esquerda está muito aquém do processo. E isso eu falo também dos nossos militantes, do PT, do PDT, do PSOL. Então, a explicação, por exemplo, do Ciro Gomes em ter poucos usuários no Telegram reflete o processo de quanto que a esquerda traz. Você tem um exemplo dos bolsonaristas já começarem a antever a possibilidade de usar o Telegram, porque os caras já estão antenados às novas possibilidades de fazer ativismo digital, né? Usar o cyberespaço para esse sentido. A outra coisa que eu gostaria de colocar e que me encafifou é que nesse exato momento que a gente está fazendo, está tendo uma live feita pela Miriam Leitão com os quadros do Poder Judiciário falando, e agora, o que será o Brasil pós-pandemia? Qual será o papel do Judiciário? E dentre essas pessoas que estão sendo participantes dessa live, estão o Luiz Fux, do STF, o José Levi da AGU, o Cláudio de Melo Tavares, do TJ do Rio de Janeiro,
o José da Fonseca Martins Júnior, do PRT do Rio, e mais a Miriam Leitão. Então, quer dizer... Lembrando que o Luiz Fux, esse aí que já é o processo da construção do discurso do plano B, né? O Luiz Fux é o próximo, Wendel? O Luiz Fux é o próximo presidente do STF, a despeito, né, de estar aí penduradíssimo em dossiês. Então, a percepção é a seguinte, Rômulo, você pode ter duas leituras. Ou o plano A pode continuar do Bolsonaro prosseguir até o fim, mas agonizando o tempo todo, ou, se não, está sendo engendrado com o processo da aliança da juristocracia lavajatista com as Forças Armadas e os setores da classe política, o plano B, estendendo no pacto com o Mourão e aquilo que a gente sempre falava, da construção da opção alternativa do plano B em 2022 e a oposição disputando para ver quem é a oposição para ser o sparring do plano B. Exatamente. É, assim, um quadro muito complicado. Inclusive, só faltou nessa mesa redonda aí da Miriam Leitão, talvez não tenha dado a agenda do encaixe, o Luiz Roberto Barroso, meu ex-professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que assumiu a presidência do TSE. Né, e lá também vai ter um importante, já que essa sinergia, né, casta militar e juristocracia se manifesta de uma forma muito pronunciada nos processos eleitorais. A gente teve o projeto piloto em 2018, nada leva a crer que vai ser diferente. Mais uma vez, não é só aquela medida drástica de caçar os direitos políticos como fizeram com Lula. Eles também conseguem dar as decisões favoráveis e desfavoráveis com a condução da campanha, dizendo que teve abuso, poder político, econômico, fazer vista grossa para os candidatos desse projeto com relação ao Caixa 2, ao financiamento clandestino, que a gente sabe que é, né, o sangue que flui nas veias das campanhas eleitorais, ainda, né, apesar do fundão eleitoral, e outros não deixar, ir em cima e coibir, coisa e tal, diplomar em cima disso, diploma, deixar tomar posse, desestabilizar, né, colocar faca no pescoço, levantar dossiê, colocar aquela espada de Damocles em cima da cabeça e no final, deixar aquela pessoa se reapresentar ou não à soberania popular. A gente tem o caso do senador Lindbergh Farias, que me consta que ainda estaria, né, com os direitos políticos dele cassados por conta de uma condenação de improbidade administrativa na sua passagem pela Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e no limite até mandar para a cadeia, como mandaram o Lula, como mandaram o Eduardo Azeredo e outros quadros da política, Wendel Pinheiro. Exatamente. Então, dentro desse processo da semidemocracia ou democracia blindada, eis que a gente está começando a ver as alternativas da aliança dos conglomerados entre mídia, juristocracia, forças armadas, e até que ponto, até que limite vai a conveniência da manutenção do Bolsonaro e, por incrível que pareça, um recuo estratégico, recuo com medo, ou recuo do Bolsonaro por outra circunstância, para além da prisão do Queiroz, enfim. São muitos os dilemas pelas quais nós, na nossa análise de conjuntura, vai ter que entender. Né, porque a gente também não pode cair naquela pegadinha, olha, quando é que o Bolsonaro vai cair? Não, vamos esperar o desdobramento do processo e ver o comportamento de todos os atores políticos e sociais, da direita à esquerda. Perfeito. Wendel, eu ia te perguntar o seguinte, você que está aí considerando muito nas suas análises esse marco da guerra híbrida, da Operação Pinça, domínio espectro total, e você não tem constrangimento em apontar a cooperação, em alguma medida, seja ela subjetiva, né, a pessoa está realmente convencida e operando do outro lado, seja objetiva, porque não percebe alguma ingenuidade essa dinâmica de Operação em Pinça, captura, sequestro da pauta de esquerda. Eu ia te perguntar se surpreendeu a você que a vinculação do advogado Frederic Wassef ao caso os casos escabrosos dos anos 90 dos meninos Evandro e Leandro partisse de um quadro ligado ao Partido dos Trabalhadores. Né? O cara já estava com a ficha completa. Surgiu o Frederic Wassef no noticiário, pimba, o cientista político Alberto Carlos Almeida, que era o estrategista-chave da campanha do Fernando Haddad ali naquele ano, já surge com um PDF pronto, print de uma matéria de jornal de 30 anos atrás, com o nome do Frederic Wassef lá com o caso do menino Leandro. O tweet está aí na tela, ó, então no mesmo dia, 18 de junho, ele publica, ó, em 92 ocorreu no Paraná uma investigação sobre uma seita que sacrificou uma criança. É informação, inclusive, falsa isso aqui, porque no final não foi comprovado que seita tivesse nada a ver com isso. Enfim, o Ivan Mizanzuki, que tem um podcast, né, falou amplamente sobre isso, mas, enfim, a gente está no momento da história que interessa a narrativa e não o fato. E aí vai essa pessoa, né, que
enfim, nos seus posicionamentos parece ponderada e reitera algo que está desmentido há muito tempo. Ela fala, ó, em 92 ocorreu no Paraná uma investigação sobre uma seita que sacrificou uma criança. Quem veio a se tornar advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, estava envolvido. Nesta edição do Jornal do Brasil, aí pega esse print aqui, aí eu fico pensando, né? Ou o cara tem assim, um santo muito forte e guardou essa edição específica do Jornal do Brasil daquela época, alguém passou isso aí como um prato feito, né? Aí eu não sei, foi alguém que mandou um e-mail anônimo, ele não sabe qual é a fonte, achou que aquilo era relevante. Uma construção narrativa, né? Em tempos de pós-verdade, né? A gente tem que pensar o seguinte, como é que se engendra a construção da narrativa até mesmo para convidar determinados atores políticos ou construir uma atmosfera política para determinar certas situações, até mesmo desse aspecto que o Piero Leiner coloca sobre o comportamento de determinados atores políticos ou de grupos sociais, com certeza, como é que a gente vai colocar no imaginário da esquerda ou no imaginário do centro da direita essa história e de que forma essa história pode reverberar? Então, na verdade, Romulo, eu estou chegando a um ponto que eu não estou mais vendo assim, olha, realmente tem um grau de veracidade, eu quero entender o seguinte, quais são os códigos, os valores implícitos e a construção do discurso e o que ele vai impactar nos grupos políticos. Eu estou chegando a essa situação de análise para a gente começar a compreender a conjuntura política e o comportamento de todos os setores políticos e do amplo espectro daqueles que seguem determinada tendência política A, B ou C. Exatamente. E refletindo em alguma medida do que você acabou de falar, Wendel, né? Então, a Márcia Matos, a Expressionauta, falou o seguinte, quando surgiu essa pergunta, né? E eu pedi que o Expressionauta me ajudasse, identificasse de fato a primeira... Eu vou falar plantação, mas sem juízo, sem uma carga. Eu quero falar assim, né, o surgimento, a primeira manifestação dessa vinculação se tinha sido esse tweet do estrategista de campanha do Haddad de 2018, que continua sendo, ao que consta, consultor do Partido dos Trabalhadores, se tinha sido a primeira publicação nesse sentido, né? E todo mundo confirmou. E aí o que interessa, olha, a Márcia Matos colocou o seguinte aqui, ó. Mas, gente, existe acusação a esses seguidores da seita lá mencionada? O que eu li é que o caso dos assassinatos e emasculações, né, remoção bárbara, terrível, patológica dos órgãos genitais dos meninos, teve várias investigações. A suspeita em um momento recaiu sobre a pessoa da tal seita, mas o culpado era outra pessoa. Mas aí, o que eu compartilhei esse tweet considerando o seguinte, e isso reflete o que você dizia, ó. Infelizmente, não interessa o fato, interessa a narrativa. O resto, quem vai dar conta é bolha. Aliás, a gente conversava ainda agora isso sobre a questão da cloroquina. Exatamente. Do coronavírus. Como é que a bolha bolsonarista do campo neopentecostal, pentecostal e taralista? Peraí, você está me furando, que essa pergunta eu quero fazer. Ó. Então, o resto é bolha. A gente tá no entrosado. Não me fura. Olha só, o resto é bolha mais algoritmos mais viés cognitivo, defeito cognitivo de confirmação. Quem plantou essa conexão? Né? Umas perguntas de meta-análise. Quem plantou essa conexão? Aí, pelo que a gente viu aqui, quadros próximos ao PT. Inclusive, complementando, alguém veio me apontar ontem ou anteontem que no mesmo dia, algumas horas depois, o Luiz Nassif já publicou um dossiê completo lá das atividades comerciais heterodoxas, para dizer o mínimo, da esposa do sujeito, lá os contratos que ela conseguiu, o mensalão. Então, assim, ou o cara foi muito rápido, ou ele tinha sorte, né, já tinha pronto o dossiê, né, assim, que nem o outro guardou o JB de 30 anos atrás, ele já tinha pronto o dossiê dessa família, ou então alguém passou o PF, já estava tudo pronto ali, lembrando que o Luiz Nassif já plantou coisas do general Heleno, né, aquela história lá de que no condomínio do Bolsonaro não teria interfone, mas não é você, ainda o Luiz Nassif publicou que uma fonte com acesso ao condomínio do Bolsonaro, então um não morador, quem é não morador e tem acesso ao condomínio? Uma das respostas é quem faz a segurança do presidente. Falou que inquestionável essa fonte, falou que o condomínio do Bolsonaro, de alto luxo, alto padrão, Wendel Pinheiro, eu já fui lá, eu tenho parentes que moram lá, olha o acaso, né? A área da vida é uma coisa incrível. Tem parentes que foram lá, então eu já usei o interfone, sabia que tinha interfone, mesmo que não soubesse, acharia muito inverossímil essa narrativa, um condomínio de alto padrão, com empresários, estrelas da Rede Globo e tal, não tivesse padrão. Quando você vê qualquer Minha Casa e Minha Vida da classe E, tem interfone, não é uma coisa... Ela falou, não tem interfone por falta... Ele fala, por falta de dinheiro.
Ele falou, botar, aquilo ali a gente na época desmontou, mas enfim, essa pessoa então que aluga a sua pena em geral e também em particular para o vovovoyeur, o general Heleno, já estava com o dossiê, com a ficha pronta de todo o histórico comercial controverso da esposa do sujeito. Então aqui eu pergunto, ó, quem plantou a conexão entre aspas? Então, um quadro ligado ao Partido dos Trabalhadores e um quadro que aluga a sua pena para o general Heleno. Quem deu a dica? Né? Quem passou esse prato feito para eles? Aí, de repente, até a mesma pessoa, com a intermediação de alguém, aí eu pergunto, cui bono? Quem se beneficia com isso? Lembrando que essa é a terceira campanha do tic-tac, Wendel, aquela contagem regressiva para a queda do Bolsonaro. E nas outras duas manifestações, duas primeiras penas, a gente identificou um mínimo denominador comum, que era o ex-ministro da Dirceu. Né? Era próximo às duas pessoas que lançaram esse primeiro. Não sei, de repente, se há uma intermediação, uma participação de novo. Zé Dirceu está aí ativo, né? Fora da cadeia, sem que tivesse sido mudada a conjuntura, correlação de forças. Né? Esse consórcio que está no poder e com controle do Estado, judiciocracia e casta militar, achou que era tranquilo soltar o ex-presidente Lula, que não dava problema nenhum. Aí eu pergunto, cui bono, quem se beneficia? Até aqui parece mais um exemplo de operação em pinça do vovô. Vovô é a maneira carinhosa que a gente chama o general Heleno, vovô voyeur, porque com o PL 2418 ele vai ver todo mundo peladão na webcam. Vai ligar remotamente a câmera, sem você saber, e vai te ver tomando banho, passando pelado na frente da tela do seu computador para pegar uma roupa, e vai guardar isso aí para usar contra você do futuro. Ó, junto, então, uma operação em pinça do vovô, junto com o postulante principal, a MDB da nova ditadura. O postulante principal, até aqui, é o establishment, né, quem dá as cartas hoje no PT. Eu coloquei entre aspas a história do tic-tac. O pessoal voltou a usar o hashtag tic-tac. Essa é a sua leitura, Wendel? Você acha que a gente está diante de mais uma operação em pinça? Eu acho que a gente está, e a minha preocupação maior é a construção da narrativa e a quem vai beneficiar, até mesmo para o plano B. Porque, vamos pensar, aí você falou, Wendel, loucura. Digamos que com essa história você joga essa bomba no meio da comunidade bolsonarista. O que você vai pensar acontecer? Olha, você vai ter um certo percentual de deserção do bolsonarismo, mas não vai ser no campo da esquerda, vai ser para o campo B da direita. Enquanto isso, é aquele processo que você deve estar reparando. Novamente, você está começando a ver, como a gente colocou da live, que a Miriam Leitão está colocando, o judiciário com uma alternativa, ao mesmo tempo o Moro está sendo blindado, protegido. De repente, o Moro, depois daquela entrevista que ele deu no Jornal Nacional, parece que sumiu. Parece que não deu mais entrevista, mais qualquer relação. Ou seja, estão blindando, estão preparando a imagem dele para colocar ele como o salvador da pátria. Parece que está se construindo um processo para, em 2022, termos a espécie de um bonapartismo lavajatista. Então é essa a impressão que eu estou tendo, o Rômulo. E aí, com essa discussão, olha, o advogado que está ao lado do Queiroz é isso, isso e isso. Olha, é essa narrativa, essa e essa e essa. Automaticamente, no meio conservador do eleitorado bolsonarista, chegar um ponto, seja ele religioso ou não religioso, ele vai chegar e falar, olha só, eu votei no presidente, o filho do presidente não tem nada a ver comigo, muito menos o Queiroz, que era assessor do filho do presidente, então eu não vou compactuar. E aí, dentro desse aspecto crítico dessa parte do eleitorado bolsonarista, a direita vai pavimentando o plano B. Agora, como é que vai ser eficácia? Aí eu preciso da gente analisar, Romulo, a médio prazo. Exatamente. E aí eu interrompi quando você estava me furando, porque isso é de extrema relevância para a gente analisar a questão de uma das pernas do apoio do bolsonarismo, que são denominações neopentecostais. Né? E esse código de falar pacto com o diabo, seita satânica, é algo muito importante aí. Então, a gente sabe, né, e vemos falando aqui, que o Bolsonaro ele foi o cavalo usado por esses generais para voltar ao protagonismo político e poder fazer essa refundação do Estado que eles estão empreendendo, mas que tinha que ser o fusível, a ser queimado. E eles vão fazendo uma queima lenta e gradual, eles precisam interromper a ascendência carismática que o Bolsonaro tem, bypassando, contornando a linha hierárquica das Forças Armadas para diminuir a ascendência carismática dele com o pessoal da base das Forças Armadas de estrito senso, mas também das Forças Auxiliares de PMs, que é um quadro maior ainda. Então, quais foram as duas pernas que levaram esse projeto ao poder? Isso é de papel passado. Piero Lano já falou, o general
depois do processo eleitoral de 2018, o então comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, falou que ele, né, tinha que agradecer aquilo ali a 3 indivíduos. O Bolsonaro, porque acabou com a ideologização, ao Sérgio Moro pelo combate à corrupção e ao Braga Neto pela intervenção no Rio de Janeiro. Aí, aquela altura, a gente achou, pô, mas Braga Neto está na altura desses outros dois? Aí depois a gente veio a compreender, como o Piero fala, que ali foi o projeto piloto dessa grande operação psicológica, e inclusive a gente coloca nesse balaio o assassinato da Marielle Franco. Mas o que acontece? Quando você vê, então, as duas pernas que levaram esse consórcio ao poder, é a história do combate à corrupção e a ideologização, mas também nessa ideologização está contida também alguma medida aquela história do globalismo contra os valores da família e tal, que entra... É a repaginação do neodenismo, só que na realidade do século XXI. Mas que entra também essa questão neopentecostal. Aí, então, para que você precisa queimar o Bolsonaro com essas duas coisas? Então, falou, olha, ele era o campeão contra a corrupção, ele próprio é corrupto. Mas a família dele, olha só, exatamente. Aí para isso serve, né, as tripulias da família dele, que sempre foram conhecidas, a questão dele entrar em confronto com uma pessoa que encarnava nessa narrativa o combate à corrupção, que é o Bolsonaro, e aí me parece que a primeira investida, não sei se tem outra, mas uma investida importante para tentar quebrar essa ascendência carismática do bolsonarismo com essa base evangélica neopentecostal, é essa história de pacto com o diabo. Isso pega, é o código que é usado. Não é à toa que a Igreja Universal faz sessão do descarrego e faz aquela coisa de pegar as pessoas e simular que estão com entidades e tal. Isso aí é muito importante, talvez quem não seja do meio não conheça isso. E aí, para você ver como isso é importantíssimo para, inclusive, implicação política e posicionamento político-eleitoral dessa base, vamos lembrar o que aconteceu em 2018. A senhora Dilma Vana Rousseff, ex-presidente da República, em mais um daqueles lapsos inexplicáveis dela, numa manifestação pública, ela vai e fala que o PT faria até, tá aí na tela, só você botar, busca no YouTube, Dilma Diabo, né? Então, em mais uma infelicidade, entre aspas, dela comunicacional, ela fala que o PT faria até aliança com o diabo para derrotar Bolsonaro. Imediatamente isso viralizou no submundo da internet, como falaria o general Rego Barros. Ele falou que o Exército se tornou mais influente no submundo da internet, mencionando inclusive o WhatsApp, notadamente. Imediatamente isso viralizou em WhatsApp, YouTube e tal, e foi plenamente explorado naquele momento. Aí, eis que surge agora a história de que a pessoa que estava, né, na narrativa oficial escondendo a grande fragilidade do Bolsonaro tem pacto com o diabo, faz parte de seita satânica, tudo isso entre aspas, né? Então isso também viralizou e foi massificado no WhatsApp, pelo que a gente apurou aí, inclusive nos meios de direita, Wendel Pinheiro. Então eu te pergunto se você também acha que essa é uma primeira investida para desgastar a ascendência carismática do Bolsonaro nesse meio. Por isso que eu falo da importância, inclusive, da pesquisa qualitativa, porque pode muito bem antecipar determinadas situações, né? E ainda, tratando-se da psicologia de massas, aí se a gente pegar desde os grandes teóricos, né, como Sergei Chakotiny, ou se você pode pegar a percepção conservadora do José Ortega assim, que fala sobre o comportamento das massas, a gente vai ver exatamente como é que as massas se comportam dentro desse processo, Romulo. E dentro dessa perspectiva, foi muito bem engendrado, porque se você tem um imaginário neodenista do Bolsonaro, porque, por incrível que pareça, diante de 4 eleições que o PT tinha ganhado, independente do mérito se o PT cumpriu ou não cumpriu o que ele fez, mas querendo ou não, era uma força política que tinha um projeto a seguir. Quando você tem a derrubada da Dilma e você tem uma vitória decorrente do pós-golpe, que é a continuação do golpe de 2016, você tem uma repaginação daquele projeto udenista dos anos 60, só que para a peculiaridade do século XX. Quem eram as forças conservadoras católicas da classe média do 60? É justamente os setores populares do meio pentecostal, neopentecostal, que deram a sustentação política e ideológica da que seria a base bolsonarista. E quando você começa a pegar, olha, em defesa de Deus, da família, do cidadão de bem, você está querendo quase que pegar preceitos da UDN do passado, do integralismo para representar no século XXI. Só que quando você tem essa desconstrução da narrativa, primeiro, com a prisão do Queiroz envolvendo o próprio filho, e aí começa aquele discurso de, olha, quem não deve não teme, ppp e papapá. E muitas quem vezes teme deve, né? A recíproca que eles extrapolam, bom, se teme é porque deve. Exatamente.
E o pior é o seguinte, é o PT sempre retroalimentando. E não é só o PT, é a própria esquerda. Aí entra o PDT com o Ciro, olha, por que eu não fui processado, pererê, pererê. Utiliza-se da mesma retórica retroalimentadora para poder simplesmente forçar a leitura dos setores liberais que querem encontrar um meio do caminho para projetar o seu candidato. Como o Huck é carta fora do baralho dentro desse processo, aí entra o processo relacionado ao Moro dentro desse neobonapartismo lavajatista. Por que não o Dória? Porque o Dória seria uma figura não tão atraente para o setor pentecostal ou neopentecostal ou algum católico conservador. Mas para por quê? Por causa daquele vídeo, Wendel? Por causa daquele vídeo? Exatamente. Exatamente. Aí você coloca, por exemplo, um marqueteiro político uma espécie de vamos fazer uma pesquisa quali. Vamos pegar uma dona de casa, vamos pegar uma senhorinha, vamos pegar o jovem que é da equipe de louvor, vamos pegar aquele cara que anda com o rabino, vamos pegar com o cara que é ligado ao coroinha, etc, etc, etc. Quando você pensa que não, você já fala, não, olha, o Dória não serve porque ele na eleição de 2018 foi isso, isso, isso. Mas o Moro não, olha só, a esposa dele é reta, Roma, olha só, é um cidadão de bem, ele com a Lava Jato tentou moralizar, só que nem o governo Bolsonaro, o governo deu chance para ele promover uma série de moralizações. Ou seja, tem uma construção muito bem produzida, Romulo. Só que a esquerda não está se dando conta dentro desse processo e fica nesse debate. Ou finge, né, Wendel? Ou finge. Ou finge. Mas eu estou falando no sentido de quadros intermediários, não estou falando dos capas. Certo. Porque os capas sabem. Os capas lêem, os grandes dirigentes, os parlamentares de pro, alto clero. Eu não estou falando baixo clero, eu não estou falando do militante comum que às vezes não tem essa visão à altura do processo histórico e da conjuntura com o papel dos atores sociais e políticos. Eu estou falando exatamente daqueles que realmente não têm a dimensão da construção que está se fazendo gradativamente, de forma muito pavimentada, para que o Moro seja esse novo Bonaparte. Exatamente. E, Wendel, eu fiquei curioso, por que você considera o Luciano Huck carta fora do baralho? Eu acho que para o sentido de moralidade que a nossa população brasileira conservadora tem... Só porque tem aquela foto do Instagram que ele tá cortando o cabelo e tem um baseado na estante, Wendel? Você acha que o pessoal tá careta assim? Os contatos das amizades, ele com a Aécio, aquela foto dele com a Aécio, ele com o outro, e pessoas que foram envolvidas na República do Guardanapo. Isso aí, no primeiro debate, já desconstrói ele. Então... dentro dessa perspectiva de construção... Bom, mas aí tem também... Não tem aquela foto do Sérgio Moro cochichando no ouvido da Aécio, dando quase um beijo ali? Sim, mas aí uma, duas, dentro da comparação de miríades que o próprio Luciano Huck tem. Né? E seria muito constrangedor até para a própria imagem da Globo, que tem o seu projeto específico. Eles vão gastar o seu capital, o seu laço político para investir quando já tem o Moro já construído desde 2013, da forma que eles construíram, inclusive com a narrativa. Então, antes disso tudo, é melhor que eles investam no Moro do que os devaneios do Fernando Henrique Cardoso em relação, por exemplo, ao Huck. Certo. A gente falava aí dessa questão, né, se o pessoal à esquerda, alguns, né, não veem a coisa, estão com alguma ingenuidade, mas certamente você concorda com a minha avaliação de que no topo o pessoal sabe. E às vezes esse bacalhau do chacrinha, né, que o pessoal atira para a alegria das massas, do auditório, é útil para mascarar a falta de enfrentamento real da agenda que interessa, que é a agenda do Paulo Guedes, a agenda de destruição nacional, de desnacionalização dos nossos ativos. Então, você veja, né, muitas pessoas anotaram coisas que passaram batida na semana passada com o carnaval do Queiroz, então, e da seita satânica, entre aspas. Né? Então, o Pedro de Jesus comentou o seguinte, tinha que guardar, porque o Queiroz foi naquele dia, por que ele fez essa consideração? Porque a filha do Olavo de Carvalho, Luísa de Carvalho, falou, mas gente... Eu estou há 1 ano falando para os jornalistas que ele está naquela casa. Mas, pô, o pessoal só viu agora? Como assim? E ela que nem eu, ela bota print para provar. Mostrou aqui a comunicação dela com um jornalista que passou para ela a informação e a partir dali ela disse que ela passou para vários jornalistas. E ninguém se interessou não, Wendel. Aí eu falei aqui, atenção, a filha do Olavo alega ter repassado para dedo Queiroz a jornalistas ainda em abril de 2019. E ela própria, no print aqui, recebeu isso de um jornalista. E um dos
para quem ela passou, é um jornalista da revista Época, que já publicou, acho que ontem, no seu blog, falando, olha, a crônica do pior jornalista do mundo, algo assim, ela é receber, não dê importância e tal. Não sei, enfim. Aí, olha só, o Pedro Jesus começa o seguinte, minha gente, mas óbvio que o pessoal sabia e guardou isso aí, tinha que guardar essa bomba de fumaça para a hora certa. Enquanto isso, o STF aprovou a terceirização para atividade fim e Paulo Guedes segue com as políticas econômicas para os grandes capitalistas. Grandes capitalistas estrangeiros, né, Pedro? Porque nem no Brasil não existe mais. Aí eu falei, é verdade. E sempre, o que a gente vem observando aqui nesse marco da guerra híbrida, é que a faca do vovô Voyé tem sempre vários gumes, né? Ele ganha em várias coisas. Tanto essa questão de queimar o Bolsonaro lenta e gradualmente com as pessoas que estão sob a sua ascendência carismática, mas também aproveita e vai passando a agenda que efetivamente interessa. Interessa ao imperialismo, interessa à finança internacional, que são os fiadores desse consórcio que chegou ao poder. E aqui, nessa linha ainda também, olha, o nosso caríssimo Cesare comentou em cima do compartilhamento que eu fiz de uma postagem do Glauber Braga, que mais uma vez, de uma maneira isolada, denuncia o avanço dessas pautas de queima de ativos do Estado e observância dos interesses da finança transnacional contra o interesse nacional, o interesse popular do Brasil. Glauber Braga publicou no dia 20 no Twitter dele falando o seguinte, em plena pandemia querem privatizar a água e o saneamento do país. É o PL 4.162 de 2019. O Alcolumbre, presidente do Senado, disse que pautará isso nessa semana de agora, na quarta-feira. E sabem quem é o relator? Ele segue falando o seguinte, o senador Tasso Gereissati, representante da Coca-Cola no Brasil. A água não é mercadoria, colocou contra a privatização da água. Olha, há muito tempo, Wendel, me corrija se eu estiver enganado, mas eu só vejo o Glauber Braga falar dessa pauta da desnacionalização das reservas de água, a gente viu a manifestação de grandes capitalistas estrangeiros nisso, Nestlé, Coca-Cola e tal, a gente sabe que o Brasil é a maior reserva de água doce do mundo, não só na superfície, mas seus aquíferos também, e aí o Cesare comentou, embaixo o seguinte, da onde se conclui que o Palpatine, que é o apelido que o Piero Leiner deu, lembrando do personagem de Guerra nas Estrelas, né, que faz as intrigas, joga um contra o outro, e no final só sobra ele como imperador, falando que o Cesare observa que o Palpatine e o Guedes, o operador da agenda transnacional, operam de forma sincronizada, atacando eles também em pinça, objetivando o domínio espectro total, usando até, Cesare, né, aparentemente, se é o caso, seja consciente, seja inconsciente, quadros ligados ao Partido dos Trabalhadores. Né? E aí eu comentei o seguinte, se bobear, nem nessa história aí da Coca-Cola e da votação da entrega da água, Wendel, se bobear, a oposição, entre aspas, que é uma oposição fake, faz um daqueles acordos maravilhosos, consensos, né? Não obstrui essa pauta de nacionalização da água, em troca de quê? Em troca de aprovar a convocação do advogado Vacef para poder o pessoal lacrar nas redes sociais e falar de seita satânica, né? Se bobear, aí fala, a gente já viu esse filme, não viu? Não foi exatamente o que aconteceu com a reforma da Previdência? Jandira Fegali, líder na minoria, fez um acordo para poder levar o gringo, Glenn Greenwald, Limited Hangout, para fazer bastante lacração em troca disso, ela entregou a sua Previdência? Pois é, então se bobear, ainda serve para oposição fake não ser forçada a fazer obstrução a essa pauta, porque, Wendel, todo mundo quer entregar. O MDB da ditadura, ele fala sim, senhor. Né? O mesmo sim, um fala sim, o outro é sim, senhor. Pode tentar fazer um bonito para as redes sociais, levantar plaquinha, mas é aquele que está feliz na derrota. Né? Aliás, falar feliz na derrota, eu tenho que pegar a ilustração para a pessoa compreender bem o que eu estou falando. Vou colocar aqui, Dilma, Aécio, olha só. Lewandowski, Lewandowski. Aí você vê o que é isso, né? Quando desliga, né? Quando acaba a live, quando desliga o refletor e a câmera da Petra Costa, é isso aqui, Eu vou te dizer que a gente está tão sincronizado, você, até o próprio Piero, você viu o que ele postou agora? Não vi ainda. Conta pra gente. O pessoal, enquanto isso em casa, o Wendel tá vendo aqui, a Dilma Rousseff, o Aécio Neves, o Lewandowski e o José Eduardo Cardoso, as gargalhadas quando desligava a câmera e o refletor da Petra Costa no Dilma em Vertigem, Wendel Pinheiro. Então, vou ler aqui, Defesa net é ataque net. É um porta-voz de uma certa guerra comandada por um certo general. Guerra híbrida, general híbrido, general H. General híbrido é ótimo. Agora estão mandando mais um cavalo de Troia. Este velho instrumento helenístico para a galera criar um viés. Cada vez é que FHC conduz a guerra híbrida. É evidente, não é, quer dizer é, e procura criar o efeito reverso, produzir a crença de que a chave da oposição
está nesses termos. FHC, bancos, democratas, o USA, PSDB, Gilmar Mendes, junto com ele, São General Santos Cruz. O ponto é direcionar a percepção dos seus leitores, militares em geral, de que é por aí que vai se constituir a diferença. Domínio total de espectro, controlando situação e oposição. Está tudo domesticado, minha gente. Tá mesmo? Não tá. Eles deixam umas digitalzinhas comprometedoras. Hello, Nelson Durig, explica isso aqui que o senhor falou. Aí olha só, até o juiz Sérgio Moro mandou recado aos militares. Estes que garantiram a sua segurança em tempos difíceis, hoje trabalha pela sua reputação. Aí o comentário final do Lainer arrematando. Que história é essa de garantir a sua segurança em tempos difíceis? Alguém se lembra de algo assim? Explica essa sinergia aí, Defesa Net. Então a gente está comentando a conjuntura. E como ilustração ele botou foto do Palpatine, que começa como senador e termina como imperador lá. Pois é. Ou seja, pesado. Pesadíssimo, pesadíssimo, complicado. Então, eu quero ver quem mais vai falar dessa pauta da Coca-Cola. A pauta da Coca-Cola, né? Da entrega da água, pauta nessa semana. Inclusive, né, na semana passada, quando o Major Vitor Hugo, filho espiritual do general Heleno, infiltrado por ele no Congresso Nacional, apresentou um novo projeto para ampliar a definição de terrorismo, para abarcar a atividade política. Um jornalista do UOL, me foge o nome agora, publicou assim: oposição enfrentará abertamente, de uma forma aguerrida, essa tentativa de aumento do escopo do tipo penal terrorismo. Aí eu até falei, poxa, mas será que finalmente aquele vídeo que a gente coloca sempre que tem oportunidade do Vitor Hugo e a pessoa que presidia a sessão agradecendo a oposição por não ter aparecido na votação de uma das pernas do Patriot Act, o 1595, será que finalmente eles, de tão constrangidos, a despeito da sua intenção secreta, vão fingir, pelo menos, levantar a plaquinha lá? A idade da própria esquerda brasileira, que hoje ela sobrevive apenas com uma visão frentista de cunho liberal democrático. É isso que eu posso dizer. O Glauber, na prática, é a única figurinha com a visão do nacionalismo raiz de esquerda histórico dos anos 50, 60, 80, 90. Essa é a realidade. Infelizmente, a nossa esquerda abandonou a agenda nacional popular e classista para se conformar em agenda liberal democrata, quando muito fora Bolsonaro, para tentar agradar a plateia, só que sem um projeto específico, né? Exatamente, né? E você vê, o próprio Glauber Braga, que tem origem no brizolismo, a mãe dele foi prefeita pelo PDT. Por que esse quadro... saudade de Braga. Pois é. Por que esse quadro não se encontra no PDT e se encontra no PSOL? Eu acho que é um questionamento que o seu partido deveria fazer internamente, não, Wendel? Meu partido e o PSB também, né? Ele era do PSB depois. Né? É verdade, bem lembrado. Pois é. É duro, mas é a realidade. Wendel Pinheiro, o que mais que falta a gente abordar aqui hoje? Quais são os seus pontos de atenção no cenário político nessa semana? Primeiro, assim, uma questão que aqui sim, o que a gente faz é traçar cenários, ver o que é mais provável, o que é menos provável. Mas, vamos dizer assim, de intuição, se tivesse que apostar, eu não sou de jogatina não, mas vamos dizer que tivesse que apostar. Essa precipitação de você ver vários batons na cueca surgindo, até essa história de celular do Bebiano, que estava muito bem guardado fora do Brasil, volta à cena, e como o Piero observou, tem uma semelhança com a história do Collor, primeiro com aquela narrativa do culto satânico, Collor também, pessoal, culto satânico e tal, a Rosane Collor falou que ele se banhava de sangue, não sei o que, as coisas bem do Arco da Velha, né, ela inclusive que se converteu, né, bem lembrado que o pré-candidato a prefeito do Rio pelo PSDB falou, olha, aquilo que a gente comentou nas 4, 5 semanas atrás, olha, o celular eu não sei onde está, mas que... Aí volta novamente esse assunto, mano. Incrível, né? Volta a pauta junto com o celular. Aí tem essa história aí, né? Surge a vinculação satânica, surge o elemento de corrupção do clã e a história do celular, que teria coisas do Arco da Velha sobre o Bolsonaro e tal. Você acha que, assim, você apostaria que a gente está se aproximando da data de expiração do fusível, Wendel, e a gente parte para uma substituição? O Bolsonaro, aí olhando por outra perspectiva, para ver se confirma ou rejeita essa hipótese, o Bolsonaro já perdeu a sua utilidade? Os generais estariam prontos para assumir o ônus imagético
de governo, dos números péssimos que a gente vê aí, eu não consigo ver que ele tenha perdido a utilidade, mas os elementos que vão se acumulando, ou ainda é o pessoal... Aí, por outra vertente analítica, né, que a gente coloca, cada vez que aparece uma coisa dessa, que nem aquela tentativa de vinculação dos filhos dele ao assassinato da Marielle, parece que eles querem também arrancar alguma coisa dele. A gente vê aquela tensão entre o Bolsonaro e o Guedes /generais, com ele operando a caneta de presidente para garantir a aposentadoria dele tranquila e não parar na cadeia como Lula e como Michel Temer. Aí ele fala aquela história, não, no meu governo ninguém privatiza o Banco do Brasil. Aí depois o Guedes fala, vamos privatizar essa porra, fica quieto. Então, assim, teria alguma coisa que esse consórcio quer arrancar do Bolsonaro que ele ainda não deu? E aí precisaria apertar com essa história de celular. Por outro lado, ele perdeu toda a utilidade, os generais agora querem assumir, para o que tem de bom e para o que tem de ruim, a imagem de coordenadores das políticas do Brasil. Como você está vendo isso, Andrew? A percepção é o seguinte, se o Mourão assume, aí as Forças Armadas ficam de vez como atores políticas de forma explícita, né? Pois é. Até que ponto é bom deixar o Bolsonaro como esse fuzil a ser queimado o tempo todo, ainda que seja de forma lenta até o final do mandato. Segundo, para o Bolsonaro cair, subtende-se que o sistema pudesse utilizar o Paulo Guedes para falar, olha só, infelizmente está esgotado a minha utilidade dentro do seu governo, e aí ele se retirasse do governo. Aí sim, você teria grande imprensa dos conservadores, liberais, junto com a esquerda, faltando a saída, a troca dos 6 pelo meia dúzia. Agora, a questão é a seguinte, a minha única dúvida é, dentro do interior das Forças Armadas, como é que está sendo esse diálogo? Ainda tem setores das Forças Armadas que discutem, olha, vamos manter o Bolsonaro até onde der, ou se não, olha, vamos patrocinar a presença do general Mourão. É a única dúvida que eu tenho dentro desse processo. Aliás, são esses dois vetores que eu tenho dúvida. É o papel das Forças Armadas e a questão do próprio Paulo Guedes aproveitar, pactuando com o Mourão e aproveitando, saindo do governo, que seria uma senha para poder todos os setores conservadores e liberais já defenderem a deposição. E aí colocar uma transição pactuada dessa renúncia do Bolsonaro, ou o Bolsonaro sendo denunciado. E fora isso, o comportamento do Centrão, né? Até que ponto o Centrão vai dar essa sustentabilidade? Porque a gente está chegando às portas do processo eleitoral, que a gente não sabe... aliás, o Wendel, desculpa me interromper, isso aí era outra coisa. Lembra que o Bolsonaro virou antissistema? A história do pacto com o Centrão. Olha aí como ele é da velha política, sim, ele que falou que é para mudar. Então, sim. É mais um elemento narrativo para queimar o conjunto que levou esse consórcio ao poder na figura do Bolsonaro. Exatamente. Então, são esses 3 vetores que eu acredito que são os elementos que tem que observar, Romulo. O comportamento do Centrão, a posição das Forças Armadas, até que ponto eles querem comprar o desgaste de estarem, por exemplo, com atores indiretos do governo Bolsonaro, e os atores diretos com o Mourão, em meio ao fácil aumento da pandemia, e, ao mesmo tempo, dentro desse princípio, até que ponto há um pacto do Guedes com os partes do sistema de, olha, você permanece até um certo ponto do governo Bolsonaro, ou você pode sair para a gente tirar o Bolsonaro e você talvez continuar, ou você mesmo como ministro do Mourão, ou colocando alguém seu de confiança para manter a política ultraliberal no campo da economia. Exatamente. E, assim, algo que eu queria trazer atenção, eles já estão até ensaiando, investindo naquela narrativa de que uma coisa são o pessoal, os quadros das Forças Armadas da Reserva e da Ativa, que assume incapacidade civil cargos do governo. Outra coisa são as Forças Armadas, profissionais, apolíticas, órgãos de Estado. A gente viu o filho da Miriam Leitão, que tinha sua esposa no gabinete do Sérgio Moro, que era o receptáculo dos vazamentos do Moro, para quem o Moro deu o seu login, sua senha da Justiça Federal, uma falta funcional gravíssima. Eu acho que esse é o Matheus Leitão, né? O outro que é Vladimir. Matheus Leitão fazendo uma matéria lá para a revista, eu acho que ele é da Veja, na semana passada, falando, conheça essa figura discretíssima, discreto mesmo, discretíssima, General Pujol, comandante do Exército, que garante que não haja politização dentro dos quartéis. Assim, é uma piada. A gente fala, né, se a Miriam Leitão transmitiu a síndrome de Estocolmo dela no útero, né, transmissão vertical, falando aí de patógeno, transmissão vertical para os fetos, né, a síndrome de Estocolmo, ela que foi presa e torturada na ditadura. E aí é mais um termômetro que a gente pode ter, eu acho, aqui tu colocar mais para sua análise, Wendel, certamente o Piero que está vendo a gente vai poder dar sua contribuição amanhã, que é o seguinte... Eu acho que o Piero deveria ver depois essa live da Justocracia com a Miriam Leitão e colocar dentro da análise dele para amanhã. Ossos do ofício.
Ossos do ofício, né? Ossos do ofício. O Piero Lainer, um abraço. Ossos do ofício. Aí você veja, em outros momentos, você vê que a queima do Bolsonaro, do fusível, ela é lenta e gradual. E em outros momentos, os militares não queriam assumir esse ônus. Então, para o pessoal, olha que interessante, né? O general Hamilton Mourão ficava nessa coisa do domínio de espectro total, eles conseguiam, no consórcio governista, ser poder e alternativa de poder, governo e oposição. Aí acaba aquela coisa, os generais estão incomodados e tal, e não sei o quê. Aí você veja o que aconteceu. Como a alternativa de poder era o Hamilton Mourão, virou uma romaria de todos os setores sociais descontentes, até militante de MST, CUT e tal, indo para lá. Isso convém, porque alimenta isso, né? Eles são o poder e a oposição. E até para criar um novo pacto de como é que vai ser a nova oposição dentro do governo dele, como é que as oposições vão ser tratadas. E também, inclusive, ainda do ponto de vista de inteligência, eles conseguiram um mapeamento de todo mundo que se sente incomodado, todas as contradições sociais. É só você pegar a lista de visitas do general Hamilton Mourão, eles certamente já viram, olha, isso aqui e tal, conseguiram mapear todo mundo que estava infeliz ou contrariado com a política econômica, muita gente ia reclamar disso, né, olha e tal, e também com a própria condução política do Bolsonaro. Eles têm esse mapeamento, mas em outros momentos, eles, então, de um lado, aumentam o fogo, aí logo depois diminuem. Então, em outros momentos que parecia que a gente caminhava para a queima do fuzil, esses generais espalharam, e contando inclusive com a ajuda, olha aquela história do domínio de espectro total, com a ajuda da assessoria técnica do PT no Senado, espalharam aquele absurdo, gritante, a maior fake news de todos os tempos, de que se o Bolsonaro fosse afastado no primeiro ou segundo ano do mandato, não assumiria Hamilton Mourão. Quem ia assumir, ia ser chamado novas eleições. Que era assim, não, gente, tem que esperar. O Hamilton Mourão falava, olha, CUT, olha, João Pedro Stedley, olha, Vagnão da CUT e tal, eu quero muito fazer o que você tem, mas aguenta um pouco mais que já em janeiro de 2021 a gente entra e reverte isso tudo, não dá mais. Nós, como nacionalistas, não podemos aguentar, a pátria está sangrando e tal, mas aguenta. Aí a gente viu esse absurdo, basta você ler o artigo da Constituição, acho que é 91, sabe? Ali naquele meio ali das competências do Executivo, basta você ler que você vê que não tem história dessa nenhuma. Desde a diplomação, isso é a jurisprudência da Justiça Eleitoral, desde a diplomação, antes ainda da posse, quando tem a diplomação, morrendo o titular, ficando incapacitado, maluco e tal, assume o vice e vai até o fim. E a gente não precisa... Essa história no caso do José... é verdade. Não, mas o José Sarney ainda tem a alegação que... porque foi antes do Pacto de 88. Antes da Constituição. Mas o Wendel, a gente tem a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff saiu no segundo ano. Ela saiu no segundo ano. Mas aí você vê a gravidade, né? Então, uma coisa que não aconteceu há muito tempo. Em 2016... E aí você vê a capacidade dessa questão do pessoal não se aprofundar nas questões, mas também a influência dos formadores de opinião. A gente viu a assessoria jurídica do PT no Senado espalhando isso, eu tenho elementos, a pessoa não vai falar. Quem mais se empenhava em espalhar essa história, que tinha que esperar, aí você vê, o PT está contrário à eleição, agora está contrário. Fala, não, tem que esperar isso aí. Porque... Até o dia está sortido que a gente para verificar exatamente em março, foi até, inclusive, a esquerda do PT tinha perdido dentro desse processo, que falou, olha, somos oposição ao Bolsonaro, mas não somos fora Bolsonaro. Pois é. Aí falaram assim, não, tem que esperar, porque se sair agora, isso aconteceu ao longo de todo o ano de 2019, se sair agora, e a gente registrou a época aqui, se sair agora, não assume o Mourão, vai ser eleição, e aí ninguém sabe o que vai acontecer, é melhor deixar as coisas como estão, aguenta um pouquinho que o Mourão vai entrar e vai salvar a gente. Aí, o pessoal do PT espalhando isso, mas a gente foi mapear a origem era os generais do Palácio do Planalto. Eles estavam espalhando essa fake news. Mas você vê a capacidade de plantação. Pessoas experimentadíssimas e que podem muito facilmente consultar a Constituição Federal, está na internet para quem quiser ver, quem não tiver o livro impresso. Então, as duas colunistas sêniores de política do Valor Econômico, a Maria Cristina Fernandes e a outra, me foge o nome agora, eu mesmo, Ricardo Noblat, da charge da semana passada da confusão, colocaram isso. Não, se tiver impeachment agora, novas eleições, não assume Hamilton Mourão, entre outras pessoas. Quando é uma coisa assim, elementar, basta ler a Constituição. Então, naquele momento, para frear o ímpeto, o pessoal falava, gente, precisa fazer alguma coisa, tem que agir, Mourão. Porra, agora é a hora, o cavalo tá passando encilhado, acabar com esse sangramento da nação. Eu falava, não, tem que esperar 2021. Eu não posso, era o pai, afastei de mim esse cálice. Nesse momento, me corrija, eu quero até perguntar para quem está nos assistindo, que se manifesta no chat,
Não me consta que estão espalhando essa fake news de novo, de que tem que esperar até 2021, que senão tem eleição e o resultado é imprevisível e tal. Você está vendo alguém repetindo essa fake news que foi repetida amplamente em 2019, Wendel Não, Pinheiro? por incrível que pareça, não. O que está sendo colocado muito em redrado é o fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Mas só que sem agenda política, como a gente sempre fala no Grupo Expresso, que a esquerda deveria ter. Ó. A gente tem uma construção nacional democrática, de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa minimamente da soberania nacional, das liberdades democráticas, etc. O que está se tendo nas redes é o fora Bolsonaro, mas apenas da retirada do Bolsonaro para ele ser apeado do poder e só. Pois é. Então, obviamente, como nós não somos pitonisas, a gente traz cenários, traz os elementos. De fato, eu nunca vi tantas facas no pescoço do Bolsonaro como na atualidade, né? Então, não sei, não sabemos. Será que ele já cumpriu a sua função? O Exército sente-se confiante de que essa narrativa do filho da Miriam Leitão vai ser suficiente para dizer que uma coisa é o general Hamilton Mourão, o general Heleno, Rego Barros, no Palácio, outra coisa é o comandante discretíssimo e profissional Pujol, que impede a politização dos quartéis. Estão confiantes de que isso vai funcionar, de que vai ter um descolamento, teflon das Forças Armadas com os resultados catastróficos, uma alternativa, né, nesse cenário para a condução da economia brasileira? Enfim, não sei. Então, Wendel, a que mais que você vai prestar atenção nessa semana aí? Eu vou prestar atenção exatamente dentro desse desdobramento no papel de todos os atores políticos, mas agora eu não vou ficar mais focado apenas nos atores da direita e da esquerda. Até mesmo para entender qual é esse excesso de frente fora Bolsonaro, mas sem qualquer conteúdo programático minimamente aprofundado, isso está me incomodando, porque se a gente for fazer um recorte de história comparada com a frente ampla de Carlos Lacerda, JK, Jango, Partido Comunista, até trotskistas como Mário Pedrosa, tinha um programa claro de libertação nacional dentro dos cânones mínimos que atendiam do centro e da esquerda. E essa frente popular muito me estranha apenas essa questão do fora Bolsonaro, mas sem ter qualquer sentido de caráter minimamente programático de salvação nacional. É apenas como se fosse um golpe branco, só que utilizando-se da Constituição apenas para derrubar o governo, que não satisfaz. Eu sempre fico atento a esses termômetros e eu vou ficar de olho, Wendel, nessa história aí da pauta, se dessa vez vai essa história da água na quarta-feira e se vai ser mais uma vez só o Glauber Braga sozinho, e como é que tá. Aí por aí você vê se o pessoal de fato, qual é o posicionamento deles. Talvez é a tarefa dos nossos inspecionautas. Dentro dos nossos inspecionautas, não só tem militantes, como tem dirigentes intermediários, dirigentes de movimentos, membros de diretório dos respectivos partidos, do PT, do PDT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, enfim. Talvez é uma oportunidade que a gente possa, se um duplo expresso, dentro das suas características, sendo uma espingardinha, já tem bastante coisa, por que não pode, a partir dos inspecionautas, que tem sim sua atuação orgânica nos movimentos dos partidos políticos, por que não pode colocar o debate nos respectivos partidos e pedir dos seus dirigentes colocar essa pauta para que os respectivos partidos possam se posicionar? É uma iniciativa plausível, válida e que pode sim reverberar a médio prazo. Eu vou aproveitar e pedir mais um dever de casa para quem nos acompanha, o Expressionauta, em especial. O Piero deve vir aí com a informação do que está rolando nas redes militares, mas eu quero saber o que está rolando nas redes neopentecostais. Então, o pessoal aqui que nos assiste, na maior parte, é progressista e tem uma visão crítica, mas certamente tem contato com pessoas dessas congregações que apoiaram ou se ainda apoiam o Bolsonaro. Eu quero saber se no submundo da internet, segundo o general Rego Barros, notadamente o WhatsApp, se viralizou nessas redes em alguma altura, apoiadoras, né, suportes do bolsonarismo, se a história do pacto com o diabo do advogado viralizou ou não. Se a gente pode, inclusive, identificar aqueles disparos em massa, robozada, com essa história. Eu quero saber, na nossa bolha viralizou essa história do pacto com o diabo e tal, começando com o estrategista da campanha do Haddad de 2018. Eu quero saber se do lado de lá, na base dele, também fizeram viralizar essa história do pacto com o diabo. Isso é mais um termômetro importante para a gente ver, analisar a dinâmica. Wendel. E o silêncio pode indicar muita coisa, porque o silêncio também é a interpretação de comportamento político. Exatamente. Antes da gente encerrar, você tinha ficado devendo a análise do decreto de Getúlio Vargas impondo cotas para a imigração naquele momento de europeus, sobretudo da Itália, da Alemanha, para o território brasileiro na conclusão da Segunda Guerra Mundial, que uma pessoa, eu não sei se por ignorância, eu não sei
por má fé, disse que cristalizava a ideologia racista de Getúlio Vargas. A realidade é a seguinte: você já tinha, dentro do processo do governo antes do Estado Novo, já a perspectiva de cotização da presença de imigrantes. Mais tarde, você já depois do início do Estado Novo, em meio à ascensão e à proximidade da Segunda Guerra Mundial, você teria o Decreto-Lei 3010, de 20 de agosto de 1938, que regulamenta o Decreto-Lei 406, de 4 de maio de 1938, que colocava a regra da cota de imigração de 2% de estrangeiros, no dia 1º de janeiro de 1884 a 31 de dezembro de 1933. E qual não é a consequência, dentro desse processo, depois da Segunda Guerra Mundial, do Decreto-Lei 7967, de 18 de setembro de 1945, colocava a submissão da imigração e a colonização aos interesses nacionais. E isso não era só regra do Brasil, isso também nos Estados Unidos foi colocado, inclusive gerou muitas polêmicas na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque muitos judeus, fossem eles poloneses, alemães, ucranianos, holandeses, queriam migrar para os Estados Unidos, mas tinham uma cota X nos Estados Unidos. Tanto que até é uma má fé, de forma muito escrachada, que houve a Conferência das Bermudas, onde houve a discussão relacionada à possibilidade de migração dos judeus para os Estados Unidos e também para a Inglaterra. E qual não é a surpresa, Romulo, que é o seguinte, da reunião Davi Ben-Gurion, que foi inclusive o principal articulador da independência de Israel, Chaim Weizmann, que era uma grande autoridade judaica dentro dos Estados Unidos, um rabino muito bem conceituado, e a Golda Meir, que foi inclusive uma outra presidenta em Israel. E qual a surpresa que esses três quadros pediram soluções para os Estados Unidos e para a Inglaterra na Conferência da Bermuda em 1953, e qual foi a reação? Um solene não, ignoraram o processo. Os Estados Unidos só se deu conta da necessidade de imigração quando, Romulo? A partir de janeiro de 1944, diante da pressão da opinião pública de várias lideranças judaicas. Inclusive, tem estudos que aí eu sugiro para quem quiser, aí tem que procurar na internet, né? Nada mais, nada menos, tem um historiador judeu estadunidense chamado Rafael Medoff, que trata exatamente sobre esse tema, né? The Jews Should Keep It, Franklin Delano Roosevelt, Rabbi Stefan S. Wise and the Holocaust. É uma obra que ele trata exatamente sobre as questões de imigração do povo judeu para os Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil recebia judeus, e muitos judeus, principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e muitos deles foram confundidos com os alemães, porque eram vistos como súditos do eixo. E tem estudos acadêmicos que abordam exatamente isso, da Unicamp, da USP, da UFRJ, da UF, que tratam exatamente isso. Então, quem colocou essa postagem, no mínimo, não tem o conhecimento à altura de um processo que não só se dá no Brasil, mas na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra e pelo mundo afora. No caso, essa publicação foi feita no contexto desses protestos antirracismo à luz do assassinato do George Floyd. Então, era contrapondo a questão específica do racismo estrutural no Brasil contra os negros. E aí, eu aqui olhando o decreto-lei, mostrava o seguinte, então eles pegou isoladamente um artigo, vou até mostrar aqui enquanto você falava, eu já peguei o decreto-lei. Está aí na tela, é o decreto-lei 7.967 de 18 de setembro. No final do governo Vargas, que é decorrente dos outros dois decretos que eu falei. Exatamente, de 1945. Aí o sujeito cortou, não botou o artigo 3º, que é o que estabelece as cotas. Colocou só o artigo 2º. E aí a redação diz o seguinte, atender-se-á na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Aí, qual a interpretação que essa pessoa compartilhou Deus? Você está falando o seguinte, a ascendência mais conveniente no Brasil não é africana, não é indígena, é a europeia. Mas aí não faz sentido. É tão mentiroso esse cara, é tão canalha esse cara. Eu vou te explicar o nível da sofisticação do canalismo. Ele nunca falou em nenhum momento que a maior comunidade alemã fora da Alemanha estava no Brasil. O maior núcleo do Partido Nazista fora da Alemanha era no Brasil. Inclusive, Vargas teve medidas
rigorosas para restringir a questão do ensino do alemão e a nacionalização do ensino do português. A mesma coisa, a comunidade italiana e a comunidade japonesa eram muito fortes. Imagina na Segunda Guerra, Romulo, você ter os países do eixo com uma comunidade enorme no Brasil começando a querer pautar a política nacional. Era essa a preocupação do Vargas, justamente de colocar a política de cota. E ainda foi, acho que foi generoso, os 2% entre 1883 até 1933, quer dizer, foi um tanto quanto generoso até a quantidade de codificação, porque, na verdade, imagina, Romulo, você comandando o país, você tendo a maior comunidade alemã fora da Alemanha, e você tem um partido nazista que tem um núcleo forte no Brasil e que eles vão querer ter ingerência na política nacional. A ponto do embaixador, o Karl Kropf, falar que a atuação do partido nazista no Brasil é o próprio Estado alemão. Aí o Vargas fala, não, vão ter que parar com essa ingerência, tanto que o Vargas expulsa, em 1938, o embaixador da Alemanha. E aí a Alemanha faz a mesma retaliação expulsando o embaixador brasileiro, e esse processo começa a se deteriorar de tal forma que em 1942 o Brasil rompe em definitivo as relações com a Alemanha, que já estavam deterioradas desde 1938. Pois é. Então, por que esse sujeito, mal intencionado, ou enfim, com sérios problemas cognitivos de interpretação de texto, por que ele cortou no parágrafo 2º? Porque não faz sentido a interpretação que ele deu desse artigo 2º, falando, olha, então, o que mais convém na matriz étnica brasileira é a componente europeia. Então, em contraposição a indígenas de negra. Não faria sentido nenhum se você visse uma interpretação sistemática que no artigo 3º justamente impõe-se uma cota a essa migração. Então, eu falo o seguinte, olha, não vai ter que ser um percentual do que migrou de 1884 a 1933. Entre 1884 e 1933, não houve migração de negros e muito menos de indígenas, que já são os povos originários do Brasil. Quem entrou aqui eram os europeus. Então, quem embranqueceu o Brasil ia abrir a roleta, o Wendel Pinheiro, ia abrir, não ia botar cota. Então, qual é a leitura correta do artigo 2º? Quando ele fala que privilegia-se o que mais convém da sua ascendência europeia, era o quê? As pessoas que têm integração cultural, a lusofonia. Então, você ia barrar essas pessoas, então, os povos ali que estavam... E qual era a grande corrente migratória? Era ali da Europa, dos países destruídos, sobretudo desses derrotados, e eles queriam um contexto daí, e falaram, então a gente vai ver o que mais convém do europeu que nos convém. É o português, é uma proximidade até, de repente, o espanhol, é um pouco mais próximo. Pois é, exatamente. Então, essa é a leitura sistemática e não é à toa que o sujeito cortou aqui o artigo 3º e deixou só o 2º, que realmente, pela redação, poderia dar aso a esse tipo de interpretação. Baixo conhecimento do processo migratório do Brasil pós abolição da escravatura. Você não teve mais vida de negros em peso para o Brasil. Você teve uma colonização branca europeia muito forte. Evidente. E, na verdade, o que o Vargas tenta fazer é o seguinte, olha, não vamos transformar o Brasil num país bílico e otrínico. O Brasil tem um idioma a seguir, tem uma história a seguir, e olha, os imigrantes que vêm sejam muito bem-vindos, mas obedecer a cota X dentro de um aspecto de uma política nacional. É elementar, o Wendel Pinheiro. Quem quer embranquecer não coloca cota em imigração europeia, né? Que era a corrente migratória que existia, que está referida expressamente, de 1880 a 1933. Então é má fé claríssima desse pessoal que até hoje tenta desconstruir a imagem de Getúlio Vargas para desconstruir o seu legado do trabalhismo. Isso, é tão desonestidade que eu vou te provar. Nas eleições de 47 e 54, os trabalhistas perderam justamente nas colônias italianas e alemãs porque Vargas foi bom firme dentro delas para colocar obrigatoriamente o idioma português. Alberto Pasqualini perdeu da região da Serra, Caxias do Sul, Farroupilha, Vacaria, aquela região, se preocupou com a comunidade alemã forte ao lado do Novo Hamburgo, que é no Vale dos Sinos, e assim sucessivamente. Então isso se desconstrói muito fácil, luz de uma olhar bem atento no processo histórico. Pois é, Wendel, para concluir, eu queria saber o seguinte, concretamente, de forma objetiva. Subjetivamente, eu não sei se o Vargas nutria racismo. Eu acredito até que, como homem do seu tempo, devia ter alguma medida. Então, não sei se, por exemplo, ele chegou para Alzirinha e falou assim, Alzirinha, não gostaria que você casasse com um negro. Mas o que eu sei é que, objetivamente, então, para além do elemento subjetivo, o Getúlio Vargas causou uma grande promoção, primeiramente, dos negros como parte dos contingentes pobres e populares, então, aí com CLT, com o desenvolvimento da indústria, empregos qualificados, salário mínimo, etc. e tal, beneficiou os contingentes populacionais da base, onde a maior parte é de negros, não, Wendel Pinheiro. O eleitorado do PTB era o eleitorado negro, tem inclusive
que eu posso depois passar, que está no livro, eu coloquei, que exatamente por conta de políticas públicas integradoras do Vargas, da não criminalização do samba, da capoeira, ao mesmo tempo valorização das políticas sociais democratizantes que chegariam ao povo negro, isso teria reconhecimento em primeiro lugar na própria fundação do PTB, onde teríamos de forma inédita na história do Brasil, no âmbito dos partidos políticos, a criação de um diretório negro, que seria um setorial negro, onde estariam fatos como Abdias Nascimento, estaria Aguinaldo Braga, teria inclusive outros quadros afins dentro do grupo negro que respaldariam a agenda do PTB. Inclusive eram quadros que integravam o teatro experimental do negro e que faziam parte dentro dessa militância trabalhista. Quadros como Guerreiro Ramos, um grande sociólogo que era negro, o pastor José de Souza Marques, que era advogado, deputado estadual da Guanabara, eram quadros negros que reconheciam o legado do trabalhismo junto ao povo negro, desde o início da Era Vargas, do governo provisório, passando pelo constitucional e seguindo pelo Estado Novo. E dentro dessa perspectiva que nós trabalhistas temos, a política de inclusão do negro é a própria política de inclusão de própria parte integrante da nacionalidade brasileira. Então não procede essa questão do Vargas ser racista. Aliás, o quadro de confiança do Vargas que fazia a segurança pessoal dele era o quadro dele, amigo dele desde o tempo de infância, Gregório Fortunato, e que foi fiel ao Vargas até o fim. E fora isso, quadros de confiança do Vargas eram afrodescendentes. Então, quer dizer, não tem como, fora as políticas públicas de integração e de inserção dos negros à vida política nacional e social também. Exatamente. Eu estava procurando aqui, infelizmente não encontrei, mas naqueles vídeos impressionante do funeral do Getúlio Vargas, uma das imagens mais marcantes é uma senhora negra que se debruça em cima do caixão, assim, né, quase passando mal, de tanto que ela chora, desesperada com aquilo. A não ser que ela seja masoquista, né? Mas do ponto de vista simbólico, Wendel Pinheiro, também o Getúlio Vargas valorizou algo que é um legado da contribuição do negro para a nossa cultura nacional, que é o samba, com a questão das escolas de samba, determinando também aí você vê a identificação com a questão nacional, né, determinando que os sambas, algo que persiste até hoje, né, os sambas enredos têm identificação com temas da brasilidade, fora isso também a legalização da capoeira. Então, até, eu não sei, aí você talvez, como historiador que se dedica... Olha só, eu vou pegar uma fala do Gilberto Freire para tentar explicar o porquê que os negros apoiavam o trabalhismo e particularmente Vargas. Olha só, ele fala o seguinte: o lado irônico do desaparecimento simultâneo das duas instituições, escravidão e monarquia, foi que antigos escravos se encontraram na posição de homens e mulheres que não tinham o imperador nem o autocrata da Casa Grande para protegê-los, tornando-se, em consequência, vítimas de um profundo sentimento de insegurança. Foram necessários anos para que os líderes políticos entendessem a situação psicológica e sociológica real desses antigos escravos, disfarçados em trabalhadores livres e privados da assistência social patriarcal que lhes era dada na velhice ou na doença pela Casa Grande, ou quando estes deixavam de fazer justiça pelo imperador, pela imperatriz ou princesa imperial. Isto explica, chegando ao Brasil moderno, a grande popularidade de Getúlio Vargas quando, como presidente, por algum tempo, o poder ditatorial decidiu-se a implantar legislação social que deu a grande parte da população obreira do Brasil proteção contra a velhice, doença e exploração por empresas comerciais ou industriais. Isto também explica por que Vargas se tornou conhecido como, abre aspas, pai do pobre, e conquistou entre o povo popularidade que superou a obtida por Dom Pedro II e em 48 anos de governo bom, honesto e paternalista. Ou seja, nem Dom Pedro II, dando-se conta das políticas abolicionistas, chegaria ao ponto do reconhecimento político que Vargas, ao longo do seu longo processo da Era Vargas e do seu segundo governo, daria aos negros a partir de políticas sociais claras e efetivas que mudariam a realidade do povo negro antes na Primeira República e na monarquia e depois pós-governo Vargas. Wendel, inclusive para concluir, eu não sei se você tem essa informação, mas eu já vi um biógrafo falando sobre isso, o Getúlio Vargas ele perde e nunca se recupera desse trauma um filho. Qual é o filho que tem um mal súbito e morre, tem um negócio desse? É um dos filhos Foi, dele... na verdade, o posterior ao Lutero. Então, foi e aí... Foi o que morreu na adolescência. Eu ouvi uma vez um biógrafo falando que uma mãe de santo, pai de santo, não sei tal, alguém falou para ele, pro Getúlio Vargas, aquela outra loja, isso aí foi um trabalho que fizeram para você e pegou no filho. Sendo ou não verdade, o fato é que ele procurou, ou foi dado a ele, ao ponto de ser relatado, essa explicação, seja ela correta
ou não. Então isso mostra que tem uma deferência, um respeito ao sistema de crença dos descendentes dos africanos escravizados no Brasil, né? Então realmente é ou uma ignorância muito grande, ou uma má-fé, eu aposto mais na má-fé desse sujeito que cortou... eu prefiro encarar como desonestidade intelectual esse processo. Perfeito. Você já tinha ouvido falar dessa história do trabalho para ele que pegou no filho? Não, para mim é inédito. Esse aí, eu não sei se isso é real ou se está no mitos, né, do folclore político. Enfim. Wendel Pinheiro, eu queria agradecer imensamente sua presença aqui mais uma vez, ajudando a nossa reflexão. Queria agradecer aos participantes da primeira parte do programa, tratando da questão urgente do coronavírus. Queria agradecer ao pessoal que ajuda na administração dos grupos, o nosso chat no YouTube, chat no Facebook, o grupo no Telegram e também com a publicação de artigos no site. Queria agradecer a quem ajuda a gente a manter materialmente esse espaço, tornando-se membro do canal no YouTube ou no Vaquinha ou no Patreon, e pedir que você, mais uma vez, dê uma última rodada aí de curtida, veja se está inscrito no canal no YouTube ainda, deixe seu oi, bom dia, e volte daqui a 3 minutinhos para comentar na sessão de comentários do YouTube. Isso é importantíssimo. Curta o comentário de outra pessoa e responda também. Diga como está o tempo aí na sua cidade, tá certo? A gente precisa fortalecer o meio para poder disseminar de forma eficaz a mensagem. A gente volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com Gildo Rix ao pé do canhão e Piero Leiner na abordagem nada indireta, explicando pra gente a guerra híbrida. Um bom dia, um dia de luta e até lá.